fase linda da minha vida. Essa aqui é a Alice. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né, que eu não apareço por aqui? Eu não sei exatamente com quem que eu tô falando quando eu gravo esse vídeo. Eu não sei exatamente por quê, mas eu sinto que eu queria gravar um vídeo sobre várias coisas, gravar vários vídeos, mas em especial aos 5 anos do falecimento da minha mãe, né? Que agora é em dezembro de 2025. Hoje é 1º de janeiro de 2026 e em 8 de dezembro de 2025 fez 5 anos do falecimento da minha mãe. E pode não parecer porque eu tô, né, depois do Réveillon, tô cansada, mas eu tô bem, Dentro do que eu esperava pra janela de 5 anos depois do falecimento dela, eu tô ótima. Eu tô como eu nunca imaginei que eu fosse estar. Eu achei que pra estar bem assim ia demorar uns 20, 30 anos, sabe? Assim, eu tinha uma noção de tempo do luto muito diferente, né? Eu tinha a ideia de que eu tinha que sofrer a morte dela na mesma intensidade ou então pelo mesmo tempo que eu amei ela, sabe? Então, tirei isso da sua cabeça, se é isso algo que você tem na sua cabeça. O luto, o primeiro ano foi o mais difícil, com certeza. A gente tava na pandemia ainda, então foi o 2º ano de pandemia e já nesse contexto de luto pesadíssimo. E eu posso dizer que isso foi 2021, que 2022 já foi bem melhor mesmo. Muito melhor. Eu voltei a fazer faculdade presencialmente e voltei a ter uma vida social, voltei a começar a namorar e a verdade é que em 2022 eu fui muito feliz. Ou seja, no 2º ano do luto, vamos dizer assim, eu já tava muito bem, eu já tava muito feliz. Claro, todo dia 8 de cada mês eu sabia que era mais um mês sem ela. E isso doía bastante no dia ou na semana do dia 8. Mas eu conseguia ser feliz, sabe? E eu não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. E aí veio 2023, que foi um ano punk, assim, eu tava no último ano da faculdade, trabalhando, estudando pra passar na UAB e 1000 coisas, né? Demandando atenção e energia. E basicamente a vida te chamando de volta pra agir, né? Você não pode ficar morgando numa cama, sentindo falta da pessoa, sentindo a dor da ausência da pessoa. Você tem que seguir em frente, a vida te empurra pra isso. Então, eu sinto que, né, Deus é perfeito, Deus faz tudo como tem que ser. As coisas foram acontecendo de forma que tornou a perda dela algo tem que lidar. O único jeito de passar por isso é passando por isso. Não tem como evitar, não tem como tentar adiar isso. Ai, não, ela não foi, ela tá aqui ainda. E você adiar, começar a lidar com a ausência da pessoa. Eu não acho que isso é a forma mais saudável. Pelo menos os profissionais de saúde também dizem que não é a melhor forma. E eu sabia que eu não queria isso pra mim. Eu não queria adiar, eu não queria adiantar também, porque tem essa coisa tipo, então vamos sofrer? Então vamos sofrer logo, vamos passar por tudo isso logo e vamos acabar o quanto antes com isso. E não é assim, né? As coisas têm o seu tempo de acontecer, não tem como você querer passar. E detalhe, né? Os estágios do luto são 5, eles não acontecem primeiro esse, depois desse, depois esse, depois esse, depois esse. É esse primeiro, depois esse, aí você volta pra cá.
Aí você vai pro outro, aí você volta pra cá de novo, aí você vai pra esse, aí depois você volta. Você vai e volta várias vezes, não é um processo linear. E acho que saber disso me deixou muito tranquila em relação ao meu sofrimento e as suas diversas faces, né? Então, pra mim foi isso. Foi quando eu achava que eu tava ficando bem e eu ficava mal de novo, eu ficava tipo assim, meu Deus, por que eu tô mal de novo? Eu já tinha passado por isso, eu já tinha, né, passado dessa fase, mas não é um videogame. E você vai e volta, não tem jeito, é a vida. E saber que era assim, esse ping-pong, que não tinha uma ordem certa, me fez ficar tranquila com os momentos de dificuldade. 2024, meu primeiro ano depois de formada, foquei bastante no meu trabalho. Eu queria essa vida de focar no meu trabalho e me dedicar, e essa ser a minha meu principal norte, né? E foi muito bom, foi muito cansativo, mas chegou 2025, eu sabia que eu ia ter que... comecei a estudar de novo, fazer pós-graduação, e novamente foi muito exaustivo, mas foi muito bom. Eu acho que isso tudo, por que eu tô falando disso tudo? Isso tudo contribuiu para que 5 anos depois da morte dela, eu esteja num lugar que eu absolutamente não esperava. Zero. Se antes dela morrer me falassem que, olha, 5 anos depois da morte da sua mãe, você vai estar, voando, tranquila, sim, eu não vou dizer perfeita, que eu acho que isso não existe, mas você vai estar maravilhosa, vai estar vivendo a vida, dando risada, você não vai lembrar dela todos os dias. Eu realmente não lembro dela todos os dias, sabe? O que é muito louco de falar em voz alta, porque eu acho que eu nunca tinha dito isso em voz alta, mas chega uma hora, afinal de contas, assim, eu tenho uma idade, né, eu tenho 27 anos, que os meus amigos estão também aprendendo a viver sem os pais, sem o pai, sem a mãe, e não necessariamente porque eles morreram, graças a Deus porque eles não morreram, mas porque eles são adultos, eles têm que andar com as próprias pernas agora. Então, eu lembro que a minha psicóloga falou, numa época, assim, eu tava sofrendo com uma coisa, e ela falou, e eu, né, eu queria a minha mãe, eu sinto falta e tal, e ela me acolheu, mas ela falou assim, Kiara, mesmo que sua mãe estivesse viva hoje, você ia estar tendo que passar por essa barra sozinha, porque você tá na fase de idade da vida, de começar a lidar com as coisas, com as dificuldades sozinha. Então, não fica se martirizando, pensando, coitada de mim, que eu não tenho minha mãe, eu tenho que lidar com isso sozinha. Você tem que lidar com isso sozinha, não porque sua mãe morreu, mas porque você é adulta. E adultos lidam com as coisas sozinhas. Então, isso foi muito bom também de ouvir, porque tirou um baita peso das minhas costas. Eu tirei essa lamentação a mais de cima de mim e falei, quer saber? Tem razão, eu tenho que encarar isso com a cabeça erguida, de peito aberto, porque eu sou uma adulta. E eu quero ser uma adulta funcional, e não porque minha mãe não tá mais aqui, né? E eu também, com essa idade que você começa a parar de se ver como, né, jovem, barra adolescente, barra não sei o que tá acontecendo, você tem que ser um adulto que sabe o que tá acontecendo. Então, a minha cachorra suspirou aqui embaixo. Então, tô navegando essa vida por estar nesse momento da vida e não pelo que me aconteceu. Isso é muito bom também de poder falar em voz alta, porque você acaba se apegando, né, com a ideia de que a trama principal da sua vida é o fato de que você perdeu essa pessoa. Mas não, independente da idade que você perde alguém, tem muito mais sobre a sua vida do que a perda de uma pessoa querida e amada. Então, essa é uma reflexão também que eu tenho tirado desse tempo. E basicamente, acho que eu tô passando pra dar um alô. Eu viro e mexo e entro nos vídeos da minha mãe até pra ver ela e ouvir ela. E eu vejo os comentários, eu vejo que tem algumas pessoas que ainda perguntam sobre ela. E aí depois que eu postei vídeos no canal, perguntam sobre mim também. Então, de novo, eu não sei por que eu tô gravando esse vídeo, nem com quem eu tô falando, mas fique aqui registrado. Fiquem registradas essas reflexões que eu tenho tido ao longo desse tempo todo. Eu tenho tido outras reflexões também que eu não sei onde falar e eu talvez falasse aqui, mas vamos ver. 2026 tá começando,
Tava bem puxado com a nova rotina de estudar de novo e trabalhar e cuidar da casa, né? Mas eu acho que eu tô pegando o jeito e esse ano vai ser mais tranquilo. Então eu acho que eu consigo me dedicar pra isso. Acho não, eu quero. Se eu quiser, eu vou conseguir me planejar pra fazer isso. Mas é isso, esse vídeo já tá bem longo. Então é isso, tá tudo bem por aqui. Caso você não saiba quem eu sou a Kiara, filha da dona desse canal, que é a Denise Rodrigues. E é isso. Então, de um ser humano para outro que esteja me assistindo, que 2026 seja um ano de muita paz, sempre bom, né? Amor para com os outros, para conosco. Saúde, que o resto a gente corre atrás, então muita saúde. Quem tiver em processo de cura, muita luz, muito bom humor para passar por isso, porque isso é, chave. E que é isso, eu não te conheço, mas eu te amo. Espero que o seu 2026 seja bem melhor que 2025, que você consiga encarar essas ondas que vêm em cima de você da vida com bom humor, com acolhimento consigo mesmo e que tudo seja mais tranquilo, que você tenha um ótimo ano, tá bom? Tchau!